Números 21, capítulo 4, diz assim para nós a palavra de Deus. Então, partiu do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para morrermos neste lugar? Pois aqui nem pão, nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil, miserável. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente, e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o que, tendo sido picado, olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de bronze, e pô-la sobre uma haste, e era que, picando a serpente a algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, vivia. Irmãos, você já percebeu como o ser humano, ele é incrível na capacidade de transformar um milagre em motivo de reclamação? O Deus, nosso Deus poderoso, abre o mar, mas o povo diz: não tem comida. Deus faz cair maná do céu, e o povo diz: nós já estamos enjoados desse pão vil. Deus tira o povo da escravidão, mas eles dizem: era melhor ter ficado lá no Egito. E se a gente for sincero, irmãos, sincero, não é só o povo de Israel no deserto. E aí eu vou confessar, irmãos, que hoje nós fomos para a praia. E eu reclamei: cadê meu esposo? Tem? Irmão, nós acordamos 7 horas da manhã para ir para a praia. Chegamos na praia, era meio-dia, Anderson. Eu moro a 5 minutos da praia. 7 horas da manhã. Chegamos lá, era meio-dia. E reclama do carro, reclama que não tem onde parar, reclama que está com sede. Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus me deu a oportunidade de estar com a minha família em lazer na praia. Um sol maravilhoso. Agradecer a Deus. Porque muitas vezes a gente é como esse povo. A gente também é assim. A gente tem emprego, mas está reclamando que está pesado. A gente tem emprego, mas está reclamando que o salário é baixo. A gente tem família, mas está reclamando dos nossos filhos. A gente tem uma igreja para congregar e reclama da igreja. A gente veio hoje, os homens vieram aqui para limpar, para fazer a manutenção. E tem gente que deve estar pensando: mas devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. A gente tem vida, mas está dizendo que a nossa vida não presta. E cada murmuração nossa, irmãos, é como abrir a porta do nosso coração para entrar uma serpente rastejando. É por isso, irmãos, que lá em Provérbios 18, 21, a Bíblia vai dizer para nós: a morte e a vida estão no poder da língua. Depois que eu pensei nisso, esse texto nunca fez tanto sentido para mim. Tem gente que não morreu porque foi mordido por fora, mas porque já está envenenado por dentro. Reclama, mas não ora. Reclama, mas não adora. Reclama, mas não confia. Reclama, mas não levanta a cabeça e olha para o Senhor. Tem gente que fala mais do problema do que da promessa que Deus fez para nós. Tem gente que tem uma oportunidade de falar de Deus para alguém, ele vai falar de um problema da igreja. Tem gente que fala mais da dor do que do Deus que cura a dor. Tem gente que fala mais das serpentes do que do Deus que ainda levanta uma bandeira de vitória no deserto, igreja. E eu vim aqui, eu creio que foi o Espírito Santo que preparou essa palavra. E eu vim no nome do Senhor Jesus para dizer para você que a tua boca, a minha boca, a nossa boca não vai ser mais fonte de veneno, vai ser fonte de vida. A tua voz não vai mais carregar reclamação e murmuração, vai carregar adoração ao nosso Deus, igreja. O teu coração não vai mais repetir a morte, ele vai proclamar a vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glorifica a igreja. Você pode glorificar a Deus essa noite, porque ainda tem uma cruz levantada. Glorifica o Senhor, porque ainda existe um sangue que nos cura. Glorifica o Senhor, porque quem olha para cima não morre no deserto. Quem olha para cima vive.
No deserto, irmãos, quem só reclamava e murmurava, morria. Mas quem levantava os olhos, vivia a igreja. E Deus está dizendo hoje para mim, para você, para essa igreja, olhe e viva. Se você só olhar para o problema, vai ser envenenado. Mas se olhar para cima, experimentar o que Deus tem para você, irmão, eu creio que a morte vai se transformar em vida na tua história. Para não perder o costume de ser chato, repete comigo, igreja, por favor. A murmuração é veneno. O texto diz que o povo partiu do monte pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Já parou para pensar por que rodear? Por que rodear a terra de Edom? Não podia ir, estava tão perto. A Bíblia vai dizer que o rei de Edom havia negado passagem para o povo de Israel. Não, aqui vocês não vão passar. E Deus, irmãos, o Deus que eu conheço, o Deus das Escrituras Sagradas, ele podia simplesmente abrir caminho à força, como ele fez com o mar, mas não, ele manda o povo desviar, rodear. Isso me ensina algo, irmãos. Nem todo obstáculo é para ser derrubado. Alguns, Deus vai mandar você contornar. Nem sempre a resistência é para você lutar. Às vezes a resistência é para você esperar em Deus. Mas aqui tem um problema, irmãos. Israel não entendeu isso. Eles estavam tão perto da promessa, mas eles estavam tão perto da promessa, porque é que eles iam precisar dar uma volta. E o que é que aconteceu? Quando o coração não aceita os desvios de Deus, vem a impaciência na nossa vida. A Bíblia diz, o povo tornou-se, nessa tradução, impaciente no caminho. Angustiou-se o povo, falou a minha tradução no começo. E lá no original, irmãos, o sentido desse impaciente é alguém que tem a alma encurtada. É alguém que tem o fôlego apressado. É alguém que tem o ânimo estreito. Eles perderam o fôlego da fé. Eles perderam o espaço para a esperança. E quando o coração perde espaço, a nossa boca, ela ganha veneno. Eles começaram a reclamar. Porque tirou a gente lá do Egito, aqui não tem pão, aqui não tem água, nós detestamos esse pão vil, esse pão miserável. Sabe que pão é esse? Era o pão que Deus mandava do céu. E eles diziam, nós detestamos esse pão miserável. Olha a contradição, irmãos. Eles estavam reclamando que não tinha pão. Mas eles chamam o maná, o pão do Senhor, de pão miserável, que descia todos os dias. Eles diziam que não tinha água, mas eles tinham visto água brotar de uma rocha. Eles diziam que não tinha saída, mas eles estavam vivos porque Deus os sustentava todos os dias. Sabe o que é murmuração? É difícil, às vezes, de explicar. Mas achei uma definição boa. Murmuração é quando o coração chama de pouco aquilo que Deus chama de provisão. Foi aí, irmão, que Deus interviu. E Deus enviou, diz o texto, serpentes abrasadoras, que picaram o povo. E a Bíblia diz que muitos morreram. E o que eu vou dizer agora pode parecer duro, mas tem uma revelação de Deus aqui. As serpentes, elas foram apenas a materialização do que já estava dentro deles. Porque o veneno não estava na serpente, o veneno estava no coração deles. O que Deus fez foi se transformar em invisível, a realidade invisível, ou seja, as serpentes externas só revelavam o veneno interno do povo. E não é assim com a gente, irmãos. A pessoa reclama tanto do casamento, tanto. E o casamento é destruído. Reclama tanto da vida financeira, que esquece de agradecer ao Senhor pelo pão de todos os dias na sua mesa. Reclama tanto da igreja, tanto do pastor, que vem aqui e esquece de se alimentar da graça do nosso Deus poderoso. O poder de Deus que flui nesse lugar, irmão. A presença do Espírito Santo. E às vezes você está olhando para uma lâmpada que está queimada e você perde a bênção de Deus para a tua vida. E no fim, irmãos, o que mata não é a falta de pão. É a boca que chama o pão que Deus dá de lixo, de vil, de miserável. O que mata não é a demora do caminho, é a impaciência que envenena a nossa alma. O povo não morreu porque faltou milagre, morreu porque desprezou o milagre de Deus. Não morreu porque Deus os abandonou, morreu porque preferiu reclamar em vez de confiar na provisão de Deus. Não morreu porque o deserto era grande, morreu porque o coração dele se encolheu. O Espírito Santo manda dizer essa noite, irmãos, tem gente aqui que não está perdendo para o inimigo. Tem gente que não está perdendo para o diabo.
Está perdendo porque deixou a murmuração tomar conta do seu coração. Tem família que acabou não foi por falta de amor, foi por excesso de reclamação. Tem fé que não morreu por causa da luta, mas por causa da boca que chamou a promessa de Deus de miserável, de peso, de maldição. Sabe qual é a lição que Israel aprendeu naquele dia? Que murmuração é veneno. Você pode repetir comigo, murmuração é veneno. Ela envenena a nossa fé, irmãos. A murmuração envenena o nosso coração. Ela envenena os nossos relacionamentos. Envenena até os sonhos que Deus já plantou no nosso coração. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, quem crê que o Espírito Santo está nesse lugar, irmãos? Hoje o Espírito Santo de Deus está me lembrando, está lembrando a você que você não nasceu para morrer envenenado pela murmuração. Você não nasceu para terminar como quem só reclama. Você não nasceu para ser sepultado no deserto da ingratidão. Você pode levantar a tua mão comigo essa noite. Deus, essa noite está quebrando o ciclo de murmuração na tua vida. O veneno não vai te dominar, a serpente não vai te paralisar, a reclamação não vai roubar a tua promessa, igreja. Glorifica o Senhor, irmãos. Eu creio. Hoje é dia de cura, irmãos. Hoje é dia de libertação. Você foi picado, está envenenado. Hoje é dia do antídoto do céu na tua vida. Glorifica o Senhor, pode dar glória a Deus. Porque se o veneno for exposto, não fica preocupado, é porque Deus já preparou a cura para a tua vida essa noite. Glorifica o Senhor, porque se a serpente abrasadora apareceu na tua vida, é porque já se levantou a serpente de bronze para te curar. Glorifica, porque ainda tem cruz, ainda tem sangue, ainda tem essa igreja, ainda crê no poder de Deus que vai ser liberado nesse lugar essa noite, igreja. Eu creio, creia você também. Creia. E eu vou pedir para você repetir mais uma vez. Diz assim comigo, quem crê, vive. Diz de novo, quem crê, vive. O povo reconheceu que estava errado. Eles dizem, pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Você percebe aí, irmãos? O problema não começou com a picada da serpente. Começou com a mordida da murmuração. Primeiro eles envenenaram a própria alma com a boca. Depois o corpo com as picadas das serpentes. Foi só quando admitiram que a reclamação, a murmuração tinha afastado eles da presença de Deus, foi quando a cura começou a chegar. Então Moisés ora, diz a palavra, e Deus dá uma ordem estranha para nós que somos evangélicos, é uma ordem meio esquisita, né? Deus trabalha de maneiras diversas. Deus diz, levanta uma serpente de bronze no deserto. E ele promete, será que todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá, diz a palavra. Não era magia, não. Era fé. Não era o metal, não era o bronze que era especial. Sabe o que era? Era a obediência à palavra que Deus havia dado. Mas aqui tem um detalhe, irmãos. Não bastava saber que havia uma serpente lá no deserto. Não bastava ouvir falar que tinha uma serpente de bronze que curava. Era preciso sair de dentro de casa, ir lá e olhar para ela. Tinha que sair da sua tenda, ir lá, parar de olhar para a ferida, para a picada da serpente. Não, tinha que ir lá no deserto e olhar para aquela serpente de bronze, assim como Deus havia mandado. Quem só reclamou e não foi, quem ficou murmurando dentro de casa, diz que morreu naquela tenda. Quem acreditou e foi até lá e confiou na palavra de Deus e olhou, diz que foi curado e viveu, igreja. Você fala muito comigo, irmão. Porque até hoje, muita gente prefere reclamar do que acreditar. Reclama da vida, da dor, do veneno, mas não dá um passo de fé na direção da cura. Até ouviu falar, mas não toma uma atitude. Fica preso no discurso da murmuração, esperando o fim da sua vida chegar. Mas todo aquele que decide crer, que levanta os seus olhos para a direção que Deus mostrou, encontra vida, igreja. Creia e viverás. A fé vence o veneno. O deserto não é o nosso fim, a fé é o nosso começo, igreja. A murmuração diz para nós não tem jeito, mas Deus responde essa noite, quem crê viverá. O veneno diz você não vai resistir, mas Deus responde para mim, quem crê viverá. O inferno está gritando, o diabo está gritando, já acabou, mas o céu se levanta dizendo essa noite, quem crê viverá.
A Bíblia declara em João 3,16, todo aquele que crê não perecerá, mas terá a vida eterna. João 6,47 diz, aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 11,25 diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 20,31 está escrito, para que crendo tenhas vida em seu nome. Romanos 10,9 diz, se com o coração creres, será salvo. 1 João 5,12 diz, quem tem o Filho tem a vida. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Foi o próprio Jesus que disse, olha o que ele disse. Ele diz assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, irmão. Glória a Deus. No deserto, quem cria vivia mais um pouquinho. No Calvário, quem crê em Cristo vive para sempre. No deserto, a murmuração gerava morte. No Calvário, gera vida. Então hoje, irmão, é tempo de levantar os nossos olhos. Me picaram, pastor. Para de reclamar. Para de olhar para essa ferida. E creia no poder da cruz, porque a cruz é o estandarte dessa igreja, é o estandarte de Deus, erguido diante de todo mundo, dizendo quem crê viverá. Israel descobriu no deserto uma verdade dura, irmãos. A murmuração é veneno. Ela mata antes da serpente tocar na tua pele. Ela rouba a tua esperança. Ela seca a tua fé, ela paralisa o teu coração. Quantas e quantas vezes nós temos vivido dessa maneira? Não é a luta que nos derruba, é a boca que nos envenena. Mas Deus, em sua graça, irmãos, Ele não deixou o povo morrer sem saída. Ele ergueu aquela serpente de bronze e declarou, todo aquele que olhar para ela vai viver. No mesmo lugar que o veneno se manifestou, Deus preparou o antídoto. No mesmo deserto que trouxe morte, Deus levantou o sinal de vida. E hoje, diante de nós, também está erguido um estandarte, eu creio. A cruz do Senhor Jesus. Ela é a resposta de Deus para um veneno chamado pecado, irmãos. Ela é a prova de que Deus ainda cura, irmãos. E assim como no deserto, ainda tem gente que prefere ficar dentro da tenda reclamando, picado pelo veneno, esperando a morte chegar. Mas para aqueles que decidem crer, para aqueles que levantam os seus olhos, para aqueles que escolhem olhar para o Senhor Jesus, o nosso Salvador, a promessa é a mesma. A promessa continua a mesma. Quem crê vai viver. Creia em meio à dor, porque você vai viver. Creia em meio ao deserto, porque a palavra diz que você vai viver. Creia em meio às serpentes abrasadoras, porque você vai viver. Continue olhando para a cruz, e a palavra diz que você vai viver para sempre. Glorificar o Senhor, igreja. Porque o antídoto foi liberado essa noite. Porque a cruz foi erguida. Porque Jesus já venceu esse veneno. E Ele ressuscitou. E Ele vai voltar para nos buscar. Essa noite, igreja, em nome de Jesus, eu declaro, o veneno não vai me matar. O veneno não tem poder contra mim. O veneno não tem poder contra você. O veneno não tem poder contra essa igreja. Porque nós cremos no Cristo, no Libertador, no Salvador, no Messias. Ele vai voltar, igreja. Hoje não é noite de morte, é noite de vida. Eu repreendo em nome de Jesus a morte na tua vida. Hoje é vida em Cristo Jesus. Hoje não é noite de veneno, é noite de cura, é noite de antídoto. Hoje não é noite de reclamar, não é noite de murmurar, é noite de ter fé no nosso Salvador. Porque o céu ainda declara sobre mim e sobre você. Olha para onde, pastor? Olha para Cristo e você vai viver, igreja. Creia nessa palavra, irmãos. Porque se tu ficar dentro da tua tenda, você vai morrer. Mas Cristo está te dando essa oportunidade essa noite. Sai da tenda. Creia. Obedeça. Olha para Jesus. E eu creio que a cura vai chegar na tua vida. Amém? Você pode colocar de pé, por gentileza, Ministério de Louvor? Como de costume, irmãos, eu vou fazer um convite para você que ouviu essa palavra. Eu não quero entrar na tua privacidade, saber se você está reclamando, para quem você está reclamando. Se você reclama dentro da tua casa, no teu casamento, reclama dos teus filhos,
reclama da tua vida financeira. Para mim não importa. O que importa é que eu creio num Deus que essa noite pode operar cura na tua vida. Essa noite o veneno pode sair da minha e da tua boca. Porque se a gente olhar para esse Jesus, a palavra diz que a vida eterna é garantida, irmãos. Às vezes a gente fala tanto que fica leviano. Mas isso precisa arder no nosso coração, irmãos. Porque eu aprendi que a morte é uma corrida. Só que ela não cansa. Por mais que você corra, que nem o Usain Bolt, ela vai chegar. E quem não conhece essa palavra, não tem a esperança que nós temos. Porque ainda que ela chegue, eu não quero passar por ela. Eu pedi isso para Deus. Aí tem gente que fala, então você vai passar pela tribulação. Não tem problema, eu passo. Mas se ela chegar na minha vida, na tua vida, eu creio que um dia o céu vai abrir. A trombeta vai tocar. E o meu Senhor vai descer. E Ele vai me chamar pelo nome, onde eu estiver. Não importa se eu morrer de infarto, afogado, queimado, sei lá, atropelado. Não importa. O meu Jesus vai me chamar pelo nome. E eu vou ressuscitar, eu creio, irmãos. Eu vou ressuscitar num corpo glorioso. Aquele que estiver vivo, tiver esse privilégio, a palavra diz que será transformado num piscar de olhos. E vai ter a alegria de viver eternamente ao lado do Senhor. E lá não vai ser o pastor gritando na tua orelha, não. Lá vai ser o próprio Cristo ministrando a palavra dele. E você vai poder adorar aqui é ensaio. Eu sei que o Ministério de Louvor todo final de semana vem aqui ensaiar para depois executar os louvores aqui em cima. Mas eu creio, irmãos, que não são só eles que ensaiam. Somos nós que estamos ensaiando aqui essa noite. Nós estamos ensaiando porque um dia nós vamos estar lá com Ele. E nós vamos cantar junto com aqueles celestiais. Nós vamos dizer, só Tu és santo, Senhor. Só Tu és santo. Eu acreditei em Deus. Eu saí da tenda. Eu fiz o que o Senhor pediu. Eu falei. Eu pequei, eu errei. Mas todas as vezes que eu olhava para aquela serpente, todas as vezes que eu olhava para o Senhor me perdoava. E nós estamos nessa noite ensaiando para esse grande dia. O dia que nós o adoraremos face a face.